meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Renata Fex, sou a professora de matemática da plataforma Gonçalves Dias e, nesta aula, nós estamos dando continuidade ao estudo dos conjuntos numéricos. No caso, para a aula deste momento, nós iremos falar a respeito do conjunto dos números racionais. Esse estudo ele é dividido em duas partes, certo? Então, neste momento, nós estamos iniciando a parte 1. Para que a gente fale sobre esse começo, né, do estudo dos racionais, nós temos alguns tópicos. Nós vamos falar a respeito do surgimento desse conjunto, nós apresentaremos também a definição e veremos as operações que podem ser feitas com os números racionais, tá? E aí, na segunda parte, nós veremos a continuidade, tá bom, gente? Bom, você já sabe, né? Se tiver alguma dúvida, se está com alguma dificuldade em algum dos assuntos já trabalhados, você pode ir lá no nosso canal oficial, Plataforma Gonçalves Dias, e lá você vai ter acesso a todo o conteúdo, tá bom? Tudo que nós já estudamos até então, tá lá. Tudo disponível para você, separadinho, por disciplina, por série, tudo no ponto, só para você chegar lá, acessar e dar o play. E pode assistir quantas vezes você quiser, tá bom? Então, vamos começar falando a respeito do conjunto dos números racionais. Bom, gente, em relação ao surgimento, todas as vezes que a gente pensa, né, nesse tipo de conjunto, a ideia é que ele está associado à própria noção de medida. Como assim, Renata, a noção de medida? Bom, pensa o seguinte: se você está, por exemplo, necessitando medir, né? Ou melhor, vamos comparar grandezas, porque medir nada mais é do que isso, né? Comparar grandezas do mesmo tipo. Então, quando você necessita fazer essa medição, essa comparação entre grandezas, muito normalmente você vai usar esse conjunto, tá? Elementos desse conjunto. E aqui nós temos, né, alguns exemplos: comprimento, área, massa. Renata, eu ainda não entendi. Tu pode dar mais exemplo? Posso sim. Olha só esse exemplo aqui, acompanha comigo. Eu tenho, né, preciso saber a medida do segmento AB, tá? Sendo que eu vou ter como unidade de medida um outro segmento aqui chamado de PQ. Olha a figura. Veja só, eu tenho o segmento AB visivelmente maior, né, do que o segmento PQ e, uma vez que PQ, né, é a nossa unidade de medida, como é que eu vou representar esse segmento AB? Bom, olhando aqui, você já deve, né, estar começando a pensar em uma forma de dizer o tamanho do segmento AB, usando justamente como medida esse segmento PQ. Note que esse segmento PQ, ele cabe, né, dentro do segmento AB, de acordo com uma organizaçãozinha que a gente faz. Olha só, veja, né, que essa ideia, né, para que a gente possa dar resposta a essa perguntinha aqui da medida do segmento AB, basta ver quantas vezes o segmento PQ cabe dentro desse segmento AB. E aí, visualmente, até pelas divisões que foram feitas aqui no segmento, você já percebe, ó, se eu chamar de U, né, essa unidade aqui, eu vou acabar percebendo que PQ cabe dentro de AB 2,5 vezes, não é isso? 3,5 vezes, perdão, tá? Então, aqui a gente já consegue, né, dizer a medida de AB, uma vez que eu tenho como referência esse PQ. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, tem 3 pedacinhos de PQ e mais a metade. Então, significa dizer que a medida de AB corresponde a 3,5 vezes da medida de PQ. Bom, aqui é só um exemplo e, claro, você acabou de ver, né, que a gente pode usar comprimento, massa e assim como outras unidades de medida, tá? Para que nós possamos relacionar e assim fazer uso do conjunto dos números racionais. Vamos dar continuidade aí, tá? E mais alguma explicaçãozinha para que você comece a perceber, né, como esse conjunto se apresenta, como é que a característica dos elementos que fazem parte. Então, vamos. Buscando quantificar as medidas e representá-las, que foi aquilo que a gente mencionou, né, anteriormente, justamente com esse motivo é que surgiu a necessidade, né, da criação desse conjunto, chamado de conjunto dos números racionais. Esse conjunto ele também é utilizado para representar
quantidades não inteiras e também, né, a fazer relações com as que aparecem na divisão, por exemplo, de uma pizza, né, ou em problemas envolvendo escalas. Então, gente, aqui a gente já pode até relacionar com a disciplina de geografia. Lá em geografia, você estuda escalas e lá quando você se depara com essa representação, esse carro aqui, ele está representado na escala de 1:65. Entendeu? Outro exemplo, na divisão da pizza. É uma coisa assim bem comum, né, para aqueles que gostam de comer pizza. Então, quantos pedaços, né, eu consigo dividir ou quanto representa esse pedaço em comparação com o todo, tá? Então, aqui são alguns exemplos, outros exemplos, aonde você percebe o uso desse tipo de número, chamado número racional. Você já deve ter percebido que a escrita, né, do número racional, ela é um pouquinho diferente. Por esse motivo, nós vamos ver agora, né, vamos ver já já a definição formal desse tipo de conjunto, tá bom? Além disso, né, o conjunto dos números racionais, ele tem dentro dele, ele contém os naturais. Lembra que nós começamos o nosso estudo com os conjuntos numéricos e nós iniciamos esse estudo com os naturais? E aí, depois dos naturais, nós estudamos os inteiros. Depois dos inteiros, agora estamos estudando os racionais. Então, veja, uma vez que aqui já está dizendo para você que os naturais estão contidos nos racionais, e ora, você também aprendeu, né, que os inteiros surgiram de uma necessidade de ampliação, né, dos naturais. Então, acaba que esses conjuntos que nós já estudamos, todos eles, né, estão inseridos nesse conjunto que estamos estudando agora. Então, para que você enxergue todo o tempo como uma ampliação do conjunto, tá bom? Então, é nesse sentido que a gente está começando, né, a juntar as ideias a respeito dos conjuntos numéricos, certo? Os inteiros, né, como eu acabei de dizer para você, e também, né, e os números representados por frações, decimais, infinitos ou decimais finitos, e tem a questão também dos periódicos. Por que eu disse para você que a gente vai, né, fazer o estudo desse conjunto numérico em duas partes? Você viu, pelo nosso roteirinho, nós iríamos ver, né, o surgimento desse conjunto, nós iríamos apresentar para você a definição desse conjunto e aí nós falaríamos a respeito das operações. Veja que aqui, ó, tem duas formas de representação, né, que é por fração e decimal. E, além disso, né, nós temos outros tipos de números, né, que são os decimais, no caso, finitos ou infinitos periódicos. Então, veja que a gente ainda tem bastante coisa, né, para falar a respeito dos racionais. E, dando continuidade ao conjunto dos números numéricos, do conjunto dos números numéricos é ótimo, né? Conjuntos numéricos, no caso aqui os racionais, a gente ainda precisa, né, juntar mais informação para que você garanta que qualquer representação, né, aonde apareça uma vírgula associada a um número, né, que isso é característica de representação decimal, ou mesmo a representação usando fração, como esse exemplo aqui que a gente acabou de ver, todas elas, né, são exemplos de números racionais, tá bom? Vamos dar continuidade aí, agora sim falando a respeito da definição. Veja que ainda há pouco nós vimos, né, duas formas de escrita, na verdade, um número, a barrinha e um número logo abaixo, e também um número, dois pontinhos e seguido de outro número. Aquelas duas representações que é de fração, lá no caso da pizza, e de escala, no caso do carro, né, que nós vimos ainda há pouco, elas são formas de escrever o chamado número racional. Então, vamos definir esse número racional. Número racional é todo número que pode ser escrito na forma A sobre B, ou A dividido por B, tá? Com A e B sendo números inteiros e olha o destaque para o B. Esse B não vai poder ser zero, tá bom? Ou seja, o B diferente de zero. Isso é obrigatório. Mas, Renata, por que B não pode ser zero? Gente, se por acaso no lugar deste B tivesse o zero, eu teria uma divisão por zero. E aí, nesse caso, não tem como representar, né, o chamado número racional.
tá bom? Então, por esse motivo, por eu não ter como representar o número racional quando esse denominador é zero, é que a gente coloca, né, essa restriçãozinha em relação a esse denominador, tá bom? O conjunto dos números racionais, ele normalmente é indicado por essa letra Q, né? E ela geralmente tem uma barrinha, né? No caso aqui ela está bem desenhadinha, mas aí você pode só colocar o Q maiúsculo, como você já tem costume, né? Do nosso alfabeto, a letra maiúscula, e só botar uma outra barrinha, tá bom? Bom, aqui em linguagem matemática, ou matematicamente falando, conjunto dos racionais, ele é A sobre B, tal que esse A pertence aos inteiros. E o B, olha a presença do asterisco, o que esse asterisco está dizendo para nós? Inteiro com exclusão do zero, ou inteiro não nulo. Tá bom, gente? Então, é assim que a gente tem, né, em linguagem matemática, a representação desse conjunto, conjunto dos números racionais. Aí, né, nós já podemos dar destaque, né? Lembra que nós vimos que dentro desse conjunto já tem os naturais, já tem os inteiros, e eu também tenho representação decimal e fracionária, e lá na decimal pode ser finita ou infinita periódica, tá bom? Então, aqui, ó, dentro desse monte de números, né, que eu posso usar, que já se caracterizam como racionais, eu dou destaque aqui para alguns subconjuntos. Quais são eles? Olha só, que mais? Você deve lembrar também que quando nós falamos, né, desse conjunto acompanhado do sinalzinho, né, aqui em formato de expoente, eu leio ele como não negativo. Renata, como é mesmo que seriam os racionais positivos? Eu precisaria colocar o asterisco, tá bom? Nesse caso aqui, como não tem asterisco, eu chamo ele de conjunto dos racionais não negativos. Gente, cuidado, tá bom? Porque se você chamar esse conjunto aqui simplesmente de racionais positivos, você está admitindo que o zero não faz parte, e não é o caso, tá bom? Temos outro conjunto também, ó, o que é menos. Ora, se você entendeu o raciocínio para o que mais, praticamente a mesma coisa, só que agora falando dos não positivos. E aí, a mesma observação nós podemos usar, tá? Se eu chamar esse Q menos aqui de conjunto dos racionais negativos, significa dizer que eu estou admitindo que o zero não faz parte. No caso aqui, tá? Para essa representação aqui, o zero, sim, é um elemento desse conjunto, tá bom? Temos também o próprio Q asterisco, ou seja, conjunto dos racionais não nulos. E aqui, né, você já sabe, o asterisco significa exclua o zero. Então, nesse sentido, a gente já, né, comentou as associações que podem ser feitas, e aí, né, a gente dá destaque para esses três subconjuntos aqui que acabamos de mencionar. Dando continuidade aí, ó, aqui eu vou nomear os elementos. Eu até já mencionei. No caso, o A é chamado de numerador e o B é chamado de denominador. Lembra que nós temos a condição para o denominador, ele não vai poder ser zero, tá? Na definição do conjunto dos racionais. Sendo A e B, no caso, né, na hipótese de A e B serem primos entre si, ou seja, como é que eu represento números primos entre si? Quando o MDC entre eles for justamente a unidade. Nesse caso, nós afirmamos que a fração, né, A sobre B, ela é irredutível. Vamos ver aqui, né, rapidinho, 3 exemplos de fração irredutível e um exemplo de fração que é possível ainda ser reduzida, tá? Olha só, 2/3, irredutível. Por quê? Porque o MDC entre 2 e 3 é 1. A mesma coisa acontece com 3/7, essa fração, e a mesma coisa acontece com 7/15, tá? Então, nós temos aqui 3 exemplos de frações irredutíveis. No caso lá, a fração 6/10, ela não é chamada de irredutível. Por quê? Justamente porque esse MDC entre 6 e 10 não vai ser apenas a unidade. Por eu ter 2 números pares, você já sabe que, além da unidade, eu tenho o 2, tá bom? Continuando aqui, agora nós vamos falar das operações no conjunto dos racionais. Algumas das operações que nós veremos aqui, nós vamos passar até de uma forma mais breve, por quê? Partindo da ideia de que você acabou de ver que
dentro dos racionais estão presentes os naturais e os inteiros, então nós vamos dar destaque, né, para que aquelas operações que são o plus, ou seja, além daquilo que nós já vimos, tá bom? Mas, claro, estarão todas aqui, nós vamos comentar, só que de uma forma mais breve, tá bom? Até porque a gente já viu essa operação lá para os outros dois conjuntos, certinho? Então, aqui no caso, né, nós estamos falando especificamente das operações adição e multiplicação. Né? E dentro dessas duas operações, nós temos as seguintes propriedades. A primeira é chamada de associativa da adição. Então, dentro da nossa adição, eu posso, né, quando eu tenho 3 ou mais fatores, eu posso começar meu processo de resolução utilizando as duas primeiras, né, encontrando o resultado, ou utilizando as duas últimas, no caso de 3 fatores, tá? O que vai acontecer com esse resultado? Ele vai ser o mesmo. Então, tanto faz eu associar no começo ou no final. O meu resultado não vai sofrer alteração, tá? Vai ser o mesmo. A próxima, comutativa da adição. Então, aqui, tanto faz, tá? Eu somar A sobre B mais C sobre D ou C sobre D mais A sobre B, eu continuo também tendo o mesmo resultado. Temos ainda o chamado elemento neutro da adição. Gente, nós já vimos isso, né, lá nos naturais e lá nos inteiros. Qual é o número que é o elemento neutro da adição? Ou seja, aquele que, se você somar com o número dado, não vai alterar o resultado. Tenho certeza que você respondeu aí, até porque, né, é um número conhecido nosso. Então, quem é o elemento neutro da adição? O zero. Ele adicionado a qualquer número racional continua dando um número racional. Temos também o chamado elemento oposto da adição, ou seja, a soma com o inverso, né? Com o oposto no caso. O inverso é outra coisa, tá? Então, nesse caso aqui, se eu tenho a fração A sobre B e eu somar essa fração com menos A sobre B, se eu somar um número com o seu oposto, significa dizer que o meu resultado vai ser zero, tá? Totalmente zerado. E aqui, né, como nós podemos usar, né, o joguinho de sinais, essa operação aqui, essa propriedade da operação da adição já nos permite definir a subtração, tá? E isso já foi definida também lá desde os naturais. Vamos falar agora das operações associadas, as propriedades associadas à multiplicação. Qual é a primeira delas? Associativa. Então, seguindo o mesmo raciocínio da adição, tá? Aqui, no caso, se eu multiplicar a fração AB pela CD e esse resultado multiplicar pela fração EF, eu vou encontrar o mesmo resultado caso eu inicie o meu cálculo lá pelas duas últimas, tá? Então, a ordem de associação não vai alterar no meu resultado, tá bom? Comutativa da multiplicação. Aqui também segue a mesma ideia da adição, tá? Então, tanto faz eu multiplicar A sobre B por C sobre D ou C sobre D por A sobre B, também eu vou ter o mesmo resultado. Temos o chamado elemento neutro da multiplicação e aqui segue o mesmo raciocínio. Qual é o número que eu multiplico por um racional e eu tenho o mesmo resultado, aquele mesmo número racional, a unidade. Então, A sobre B vezes 1 dá o próprio A sobre B. Temos também a chamada distributiva da multiplicação em relação à adição. E aqui digo, mantém o mesmo raciocínio, tá? Só com a representação de número racional. A sobre B que multiplica C sobre D mais E sobre F, dá a mesma coisa que fazendo A sobre B vezes C sobre D, mais A sobre B vezes E sobre F. Bom, além, né, dessas operações aí, nós temos mais uma, né? E ela é chamada de simétrico ou inverso da multiplicação, tá? Nesse caso aqui, se eu pegar um número racional aqui representado por A sobre B, então significa dizer que vai existir um outro racional aqui representado, né, B sobre A, que quando eu multiplicar eles dois, eu vou encontrar a unidade, tá? E isso é característica de um número chamado simétrico ou inverso, certo? Essa propriedade do chamado simétrico ou inverso para multiplicação, ela nos autoriza a definir a própria divisão, tá? Então, A sobre B dividido por C sobre D é a mesma coisa que A sobre B vezes D sobre C, tá? E, claro, aqui a gente sempre deixa claro que esses números, né, A sobre B e C sobre D, eles são racionais quaisquer e, obviamente, não nulos, tá? Eu espero que você tenha compreendido, tá, gente? Qualquer coisa já sabe, né?
Nossos canais oficiais estão à disposição. Um beijão para você e até a próxima aula. Tchau, tchau.